Oi, dona Toninha. Oi. Vamos começar falando sobre o seu nome, sua idade, como você se identifica, quem é a Toninha? Olha, meu nome é Antônia Maria Santos de Lima, moro, né, aqui já, sou aqui na Brasilândia, eu moro há 46 anos. Aqui eu eduquei meus filhos, tenho 4 filhos, 2 nasceu aqui na minha rua, aqui no Vista Alegre. E sou casada, bem casada, graças a Deus. Não tenho um estudo, não tenho uma faculdade, mas a vida me ensinou. Hoje quase sou professora para os meus filhos, sou a professora dos meus filhos. E eu sou uma pessoa de luta, eu sou uma pessoa corajosa, vim de uma infância negativa, sem pai, muito sofrimento até os 15 anos, mas depois que eu casei, o mundo me ensinou a ser mulher forte, poderosa, capaz de educar 4 filhos. Eu brinco muito, falo muita besteira, que isso faz a gente sorrir. Eu gosto de arrancar sorriso das pessoas, porque falar de tristeza, nosso semblante cai. A gente até perde o sentido, perde o ânimo. Então eu gosto de causar alegria. E minha família é tudo. Meu marido é o pai de todos, até meu pai, porque casei com 15 anos, eu não tinha nem registro de nascimento, e ele que tirou o registro. Aumentei um ano a mais para poder casar, só podia casar no civil com 16 anos. E aqui ele me ensinou também, ele trouxe para mim a alegria de viver. Com muita paz, muita calma, muita paciência. E aí a gente se deu as mãos, vamos lutar. E vamos sonhar junto para chegar até o Vista Alegre. Moramos 7 anos de aluguel na Casa Verde Alta. Nosso sonho era um teto. Fizemos nossas economias, muito lindo. É muito lindo a luta de para ter algo. É muito bonito, é muito vitorioso. Então a gente renunciou todas as festas de aniversário de filho que a gente nunca pôde fazer, porque a gente queria um teto, queria uma casa. E aí o lugar escolhido e abençoado foi aqui no Vista Alegre. Aí foi muito lindo. Ele sonhava, muitas vezes eu desanimava. E um dia ele trabalhou mais de 5 anos e vinha a pé do Andorinha até a Casa Verde, onde a gente morava, para juntar o dinheiro da condução para que a gente tivesse um teto. Aí na nossa época tinha as propagandas de avião, jogava os panfletos. E ele achou um dia ali no Hospital da Cachoeirinha, e ele indo a pé para casa, aí achou um papelzinho no chão, aí pegou, leu o papel, aí falou do terreno daqui. Aí ele chegou em casa e falou: Toninha, eu achei isso aqui, vamos dar uma olhada? É um barraco. Aí eu falei: com você eu vou até pro céu, porque o nosso sonho é uma casa, e numa casa não se tem agora, é com o tempo, né? E aí a gente veio, e aí compramos aqui no Vista Alegre, em 79, mudamos, e aí a gente começou a luta. Não tinha nada, era uma casa, 2 em cada rua. E aí a gente se pôs corajoso, começamos a Igreja Católica é uma força muito grande. Eu devo tudo que sou e tudo que aprendi com a Igreja Católica. Por que eu faço essa propaganda da igreja? Porque ela nos ensinou a amar seu espaço, zelar e lutar para melhorar. Então não tinha água, a igreja reunia as obras sociais, a Igreja Católica, e tirava as pessoas que pudessem ir lutar, ir na prefeitura, ir fazer campanhas,
fazer movimentos para melhorar o bairro. Não tinha água, só tinha luz quando eu vim. Não tinha asfalto, lógico, não tinha esgoto, não tinha escola. A minha filha estudou no barracão, era um barracão aqui embaixo, no João Amós. Então a gente lutou pela escola, por causa dos filhos. A gente lutou pelo asfalto. Cada governo que mudava, a gente ia à luta para conquistar o prédio da escola, depois o EMEI, depois o posto de saúde, os asfaltos, era tudo luta nossa, nas prefeituras, até apanhava. Teve um tempo aí de um grandão aí que batia no povo, mas a gente era das lutas, nunca desistia. E a gente conquistou. Não, as vielas era tudo caindo, era barro, era esgoto de céu aberto. A gente lutava para arrumar as vielas, canalizar as águas. E muito triste de condução também. E a gente lutava pela condução. O meu marido fazia parte, eu fazia parte de uma campanha, ele fazia parte de outra. Eu estou atrapalhando. E aí a gente conseguia melhorar, lutou por ônibus, lutamos por linhas diferentes, lutamos, o final era aqui no final da Itatiba do Sul, aí a gente lutou para a Rendeira, o povo sofria muito para descer do morro da Rendeira, do Dalila, com criança, para ir no médico, para ir à meia-noite chegando, subir esse morro a pé. Então a gente lutou muito para que tivesse uma linha que beneficiasse o final da Rendeira. E a gente conquistou também. Então, tudo que a gente via que precisava melhorar, a gente ia atrás. E a gente participamos do MOVA, porque incentivava outros a vir para a escola. A gente participava das lutas, porque a gente queria que nosso filho estudasse melhor e beneficiasse outros. Depois lutamos pelo esgoto, porque o esgoto era de céu aberto, também para beneficiar todo mundo. Então, a gente sempre achou que o bairro só é ruim se você for um morador ruim, que não se preocupa com o outro. E sempre a igreja nos alertando de beneficiar a gente e os outros, beneficia a gente e os outros. E assim a gente aprendeu a lutar. E nem precisou sair de casa para você educar 4 filhos. Nesses 4 filhos, a gente dá graças a Deus a todo momento, porque eles não conseguiram ir no embalo daqueles que preferem beber, que preferem fumar. Então, a gente tem os 4 filhos sem beber e sem fumar. Mas nem o casal também bebia e fumava, nem nunca mandamos os filhos comprar. Porque a gente aprendia isso no decorrer da vida, aprendemos nas orientações que a gente tinha nas escolas, sempre presente na reunião dos filhos, sempre valorizamos o professor, porque se não é um professor, ninguém é alfabetizado, ninguém chega faz de conta, o gari ao presidente, se você não estudar. Então, para mim, eu valorizo muito, muito, muito o professor. Acima do médico, que cuida da vida. Porque você só é médico se você estudar. Você só chega à medicina, você só chega à presidência, você só chega no grau mais alto do teu sonho se você estudar. Então, o professor, eu sempre valorizei e sempre passei esse valor para os meus filhos. Eu amo o professor, sempre, sempre, porque se hoje eu aprendi a escrever com as minhas crianças, porque eu trabalhei aqui 9 anos, na época não precisava de diploma, não precisava terminar a faculdade, fazer a faculdade para ser professor, era quem tinha paciência com a criança. Ali eu escrevia errado, botava M no lugar de N no lugar de M, e a criança dizia: Toninha, é M. Aí eu esqueci. Aí eu ia lá e corrigia.
sabe? E isso eu aprendi com a criança do bairro. Aprendi com a igreja, que a gente deve lutar e crer. Então nós somos isso, a gente luta, acredita. Quando a gente desacredita, a gente sacode a poeira dos pés e continua lutando. E assim foi o bairro. Então hoje eu valorizo minha casa, meu espaço, a rua que eu moro. A gente ama todo mundo, respeita cada um com seus problemas, nunca compramos briga porque a gente gosta da rua que mora. E a gente tem que ser sempre exemplo. Cuido da minha porta e cuido da porta do vizinho nos lixos. Fico muito triste quando eu vejo quem não lutou como a gente entupir os esgotos com lixo. E aí, eu sempre falo uma coisa que é muito séria, que eu sempre penso, sento com meu marido e a gente conversa sobre isso. Você é a Rayana. Rayana, esse grupo que cuida do nosso estudo, por exemplo, secretário da educação, se preocupa muito com professores, mas estão esquecendo de educar um pouco melhor, passar para vocês, para educar nossa juventude, nossas crianças, lembrando que os mais velhos construiu a rua, lutou pelo asfalto, lutou pela escola, lutou pelo esgoto, mas vamos educar a não entupir o esgoto. Isso é mundial, isso é nacional, porque a gente cuida e quem chega na idade das nossas crianças, dos nossos netos, dos nossos filhos, não entende que a sua rua tem que cuidar da sua porta, que não pode entupir a rua, os esgotos, que a cidade toda sofre. Quantos morreram nas enchentes, quantos morrem com a sua casa destruída de esgoto, que estoura tudo, porque nossa juventude que encontrou pronto, não sabe que aquele copo que ele jogou vai entupir. Você lembra de algum momento que teve enchente aqui na Brasilândia? Nossa, na Brasilândia, aqui abaixo da minha rua, na Ibiraiaras, tem enchente todos os anos. Tem enchente. E agora que essa história de comer e beber e virar a noite nos funk da vida, aí que entupiu mais, porque todos bebem, todos usam os copos e deixam no meio da rua. E a chuva pega todo mundo de surpresa e entope esgoto. Não tem, e eles são alunos, eles são estudantes, eles são filhos de pessoas como eu que se preocupa e filho daqueles que não estão nem aí. Mas ninguém para pensar que eles têm culpa de tanto entupimento. O rio não tem culpa, ele vai transbordar se você não pôr o lixo no lixo. Então isso eu me preocupo, que está faltando um dever de casa, que os professores, não vocês que estão começando agora, mas desde da cúpula lá de cima, traga isso como um dever de casa. Seu dever de casa como aluno desde os 7 aninhos de idade. Varreu sua rua essa semana? Quem pôs o lixo no lixo? Alguém limpou? Porque em cada casa tem uma criança. Em cada casa de cada rua tem um adolescente. Em cada casa de cada rua tem um casal novo que pisa naquele copo, naquele pacote do salgadinho, chuta, ainda come, ainda joga na sua rua. E se eu limpei a minha porta, o vento leva para a sua porta, para a porta do vizinho. O vizinho empurra para a boca do esgoto. Veja como nós somos mal educados. E aí vem a enchente na Brasilândia, destrói mundo. Eu lutei muito por uma rua de casa, eu lutava pelas pessoas que sofriam enchente, eu buscava pedir terreno para a prefeitura. Hoje, o final da Rendeira, tem uma rua que foi luta nossa.
para tirar eles da lama, do esgoto. A gente não invadiu, a prefeitura doou o fim da Rua Rendeira, doou tijolos para construir, e cada pessoa que sofreu enchente brava, que perdeu tudo, ganhou um pedacinho de terra com tijolos e para construir sua casa. Tem um irmão que até hoje tem seu cantinho lá, que eu e o meu marido, a gente ia nas lutas para ajudar essas pessoas. Mas só que multiplica, a gente não dá conta. E chega uma hora que você para ensinar eles também a lutar. Entendeu? Então, cada enchente mexe com a nossa sensibilidade. Porque a gente se sente... Porque minha casa, o meu espaço não dá enchente. Quando chove, eu acho lindo, maravilhoso. Eu e meu marido, a gente fala... Meu Deus, como é bom não ter uma pingueira na minha cabeça. Nossa casa tem laje, nossa casa tem telha. Que conforto que é você ter um lar sem enchente. Não importa o bairro, né? Não importa. Mas se você ensina a lutar e a pessoa não quer, lógico que as enchentes vai continuar. Não tem governo que ponha ordem. Porque quem tem que pôr ordem é nós, os moradores. É nossas crianças que tem que ser educada. Cuidar pelo menos do seu pequeno espaço. Aí se todo mundo cuidar do seu pequeno espaço, não cansa ninguém. E a cidade não entope. Nenhuma cidade sofre enchente. Porque eu já falo a nível nacional, viu? Não é só São Paulo. E a nossa Brasilândia é um povo sofrido, que sonhou muito em sair do aluguel, sonhou muito em ter uma casinha, um casebre, um barraco para morar seu, só que não valoriza depois. Aí vamos entupir, vamos virar lixão. Tem o dia do lixo, ninguém põe lixo. Ninguém põe o lixo no dia do lixo. Se o cachorro rasgar, varre e joga na boca do esgoto. Então é preciso a gente valorizar, educar, não sei de que forma, ou na escola, ou pondo cartazes, ou colocando um banner do tamanho de uma rua, para que todos zelem do seu espaço. Porque não é São Paulo que tem que ficar bonito, você só vê o centro, é pior. Mas você tem que zelar do seu bairro. E Brasilândia está cheia de gente inteligente, mas não está entendendo que precisa educar filhos e netos a zelar do seu espaço. Que eu acho que é prioridade. Não é dar colchão velho, não é dar cama nova, é você zelar cada um do seu espaço, educando filhos e netos e idosos. Os idosos também aprontam, porque eles já vêm de uma educação errada, de não valorizar o que tem. Desculpa. Não, posso fazer só uma pergunta? Pode. Você falou que você e seu marido participou de campanhas, né? Vocês poderiam falar quais seriam essas campanhas? As campanhas você fala... As lutas. As lutas, isso. De transporte, de saneamento básico, né, que é esgoto, asfalto, então quando eu tiro da favela para comprar, a gente invade terreno, não invadido, pedido, luta por moradias, luta por moradia. Então, e o que mais? Gente, a gente já participou de tanta coisa. Moradia, transporte, saneamento básico e até partidário. Aqui não. Pergunta que até aproveitar que acabou a bateria para trocar aqui. Sim. Essas campanhas, essas lutas eram organizadas por vocês mesmos? Tinha alguma... Tinha vereadores. Né? Aqui mesmo da Brasilândia. Tinha vereadores. A gente lutou também junto com os vereadores,
em busca de escritura de casa. Como é que fala? Como é que é documento isso? Documento. Tirar a escritura, como é que chama? A palavra correta. A gente lutava com os vereadores, mas quando chegava a nossa vez de fazer a escritura da casa, né? O documento para comprovar. Isso. Sim. É que está dentro da moradia, né? Está dentro das lutas de moradia, né? E a gente foi muito petista. Meu marido, pode falar? Não tem problema nenhum. Pegando as coisas aqui. Tá. É porque às vezes pode atrapalhar, né? Não sei se pode. Então, meu marido, ele foi de muita luta ele foi muito de sindicalista, né? E todas essas coisas, onde tinha vereadores, deputados, petista, e que a gente conhecia a história deles, a gente dava o maior apoio e fazia campanha e lutava para que eles nos ajudassem nessas dificuldades. Então, como eles já vêm de um lugar, bairro assim, sabem muito bem o que é uma periferia, então eles sempre estavam presentes nas nossas lutas. Quais são as principais mudanças que você notou na paisagem do bairro? As mudanças? Nossa, muitas mudanças para o bem-estar da gente. Porque você olha, você vê feira, farmácias, padarias, pontos de ônibus de 3 linhas a gente tem, que é o Princesa, os Franco, Princesa, o Vista Alegre de Santana, que é Centenorte, que e o Vista Alegre daqui, os Franco é Barra Funda, Vista Alegre, o Vista Alegre mesmo, lotação, que é Barra Funda, Vista Alegre, o Princesa, que é Terminal Princesa, e o Santana, que é o Centenorte. Isso ajudou e é uma mudança maravilhosa para a gente que ainda é pouco. Só nossa perua, a lotação Vista Alegre, que ela demora muito, a gente sempre teve dificuldades, por que só o nosso dá um cansaço para os trabalhadores, né? E a gente teve o posto de saúde para melhor, a gente tem mais escolas, o Barracão foi feita escola, depois teve outra escola aqui em cima, junto do Dalila, que só tinha 2. Hoje tem a outra República, não sei das quantas, do lado da Dalila. Mais escola, tem o Flaminho, e tudo tem acesso de lotação. Ajuda muito. Todos esses lugares que eu estou falando que beneficia a gente, tem acesso de condução. Toda essa mudança. E quase todo mundo tem seu próprio negócio. Que isso também é de um valor muito grande. Cada um abriu seu ponto e foram melhorando. Agora, hoje já tem o lado que estraga, que já não é mais nem ponto, já é adega em cada esquina, que leva a nossa juventude não viver nem 30 anos, porque o vício está dominando, infelizmente, né? Infelizmente, aí está faltando os pais mais jovens do que seus pais de 50 anos para baixo, correr mais para ver com quem seu filho anda. Me diz com quem andas, que eu sei quem tu és. Isso eu venho da minha avó, né? E por isso que eu me tornei uma mãe, vou falar, não sei se pode. Eu me tornei uma mãe galinha. Por que galinha? Porque eu carregava meus filhos debaixo do braço. Eu visitava as escolas, eu visitava, me diz com quem anda, que eu sei que tu és, eu não deixava nem fazer deveres fora. Venham os outros para minha casa, que eu sei o tipo de filho que eu tenho e sei que não vou prejudicar o filho do outro. Então eu cuidei muito. Hoje você não vê a mudança ruim
negativa, porque não só tem coisa boa, é não ver mãe da idade de 20 anos, de 30 anos, gritar como eu tive essa idade. Eu era mãe, tive 4 filhos, com 31 anos eu era mãe de 4 filhos, adolescente, pré-adolescente, bebê e criança de 5 anos, que era cada 6 anos eu tinha um filho, cada 5 anos e cada 4 anos. E aí você não vê nenhuma mãe chamar seu filho para dentro de casa 10 da noite. A gente deixava nossas crianças brincar, deu 9h30, 10 horas, sobe, toma banho e dormir. Você tem dever de casa, você tem escola. Hoje as mães levam até os bebês para virar à noite ouvindo músicas destruidoras da mulher, da raça humana, daquela que te dá a vida, que é a razão de todo mundo existir, é uma mulher. E hoje está uma bagaceira, um desrespeito. E a criancinha começa já educada nisso. Então houve essa mudança negativa, muito, muito negativa para o ser humano. Mas que o nosso bairro melhorou. Hoje, os de 30 anos para baixo, eles não lutam. Está faltando a criança, o jovem, voltar a lutar para melhorar o seu bairro. Para que você, seu pai, o mais velho de 70, 80 anos, possa dormir em paz. Está faltando essa juventude de 30 anos para baixo valorizar os mais velhos, que lutaram pelo bairro, pelas ruas que mora, pela água que eles jogam fora e destrói. Você entendeu? Pela rua que foi asfaltada para eles não pisar na lama. Como era a Brasilândia quando a senhora chegou? A Brasilândia inteira eu creio que seja igual aqui, mas o Vista Alegre era terra. Era assustador também, porque não tinha condução nem para a gente andava quase meia hora de pé, debaixo de chuva de lama, para ir trabalhar. Entendeu? Era bem menos população, nossa, não tinha nem 10% de hoje. Então, ela triplicou de geração nova, que essa geração está faltando sentar com os mais velhos, como vocês estão fazendo isso agora, para saber como foi sua luta, pai, para chegar onde vocês chegaram, para a gente estar hoje onde estamos. Está faltando essa juventude de 30 anos valorizar o bairro que os mais velhos lutaram. E questionar, fazer essas perguntas. Até em reunião de escola ter esse espaço. Não tem reunião de pais? Pais e mestres, pais e filhos. Ter 5 minutos para ele contar, para aquela juventude valorizar o bairro. Para o que era, nossa, a gente mudou. Hoje a gente está rico de benefícios. Só que não está sendo valorizado esses benefícios. Não tem governo que corrija, que conserte. Porque eu sempre ponho isso, é nós que temos que consertar. Porque a gente ganha as coisas. A gente não é 100% esquecido. Só que tudo aquelas praças que fizeram é destruída pelos usuários. Os usuários que estão lá, ao invés de brincar e valorizar, vão quebrar. Então o governo põe praças cheias de coisas para exercitar o corpo, não é valorizado. Eles vão, quando vai os vândalos destruir. Então o governo se preocupa um pouco, não chega nem 10% do que a gente precisa, mas eles fazem alguma coisa, só que a gente mesmo vai lá e destrói. E quem destrói não é o idoso que valoriza isso, quem destrói é a juventude que não lutou. Então a Brasilândia está precisando orientar a juventude para conservar o que a gente fez e lutar por mais melhoras, porque é possível. Uma creche em cada esquina, ou em cada rua, lutem para não ver seus filhos jogados. Um CCA para aqueles que saem da escola, mais
A prefeitura precisa disso para poder melhorar mais ainda. Só que é preciso que vocês mais novos, os de 30 para cá, vão à luta. Porque a gente já cansou. Não é uma pessoa de 80 anos que vai lutar, de 70 anos. Meu marido fazia política, meu marido corria atrás dos vereadores de bairro. Chegou um tempo de eu falar para ele, opa, maneira, porque eu tô com 4 filhos, com 30 anos, sou jovem. Não sabia nem que eu era jovem. Hoje que eu sou jovem, hoje eu entendo que com 70 anos, como que eu passei por tudo aquilo, como eu lutei com filhos, os filhos não impediu da gente lutar, nem nunca jogamos nossos filhos na rua. Era bem cuidados de olho, sempre de olho. Então, hoje a gente tem história para contar. Como que a gente fez? Com que coragem? Eu nem sabia falar, mas eu estou aqui falando. A vida me ensinou a falar, me ensinou a lutar. Hoje eu passo para os netos as nossas lutas. Eles ficam, nossa avó, verdade? Nossa, não fazer isso não, né? E aí a gente arriscou, mas estamos aqui contando a história. Mas o nosso bairro Brasilândia está de parabéns, a gente é muito beneficiado, a gente lutou muito e tem. Agora só precisa conservar e lutar por melhoras, mais melhora que é possível. Tipo, mais condição. Metrô, que já está chegando bem perto, né? Já está ali na freguesia do Ó. Então a gente está sempre sonhando, então é preciso que a juventude continue nossas lutas. Pode perguntar. Qual a sua relação com essa instituição? Qual é a minha relação com a instituição? Isso. Tudo isso? É. Qual é a minha relação? Do CCA aqui. Ah, tá, daqui, do associação. CCA, assim. Olha, eu estou presente em tudo, eu apoio, no que eles precisar, eu estou pronto para ajudar, né? Eles sabem que a gente é tanto que estamos aqui agora, que é para o bem de vocês e deles também, né? E valorizo muito e estou aqui para ajudar no que eles precisarem. Fala um pouco sobre o seu dia a dia aqui. O meu dia a dia, eu trabalho, eu sou costureira, só não sou das obras. Sim. Hoje eu já trabalhei 9 anos e aqui eu sempre fui criativa, eu era muito como um espírito jovem, né, muito criança, então eu ajudei muitas crianças a ensinar a cantar, a dançar. Eu criava moda para eles, fazia as apresentações, então eu gostava muito daqui. Mas aí veio o cansaço, porque eu já tinha uma família grande, 4 filhos, então eu precisei sair para trabalhar em casa. Aí eu sou costureira, né? Ainda costuro e cuido também de netos e cuido graças a Deus, do marido, que ele tem problema de diabetes e vejo quando dá uns piripaque, a gente... Mas sou uma pessoa ativa, do que precisar. Sou muito igreja, gosto muito da igreja, trabalho também com encontro de casais, a gente dá palestra para os casais, faz encontro. A gente trabalhou muito com curso de noivo também, a gente dava palestra para os cursos de noivo. E sou ativa em tudo, no que precisar. Que atividades vocês... Desculpa, posso fazer uma pergunta? Sim. Na verdade, acho que vão ser mais ou menos 3, e aí eu acho que a senhora vai respondendo conforme. Na minha mente elas se interligam. Sim. Mas, vamos lá. Quando a gente estava fazendo aquela roda de conversa no comecinho ali, uma senhora falou que aqui era de umas irmãs italianas, né? Sim. Que foi construído tudo em regime de autoconstrução, né? Isso. E aí eu gostaria de perguntar sobre isso, né? Sobre essa experiência da construção do CCA aqui, da igreja. Eu imagino também,
tem muita relação com a autoconstrução do bairro também, né? Porque foi uma política do Covas nos anos 80 de autoconstrução pelos próprios trabalhadores para sua residência, né? Isso. Eu gostaria de perguntar essa experiência, né, de autoconstrução, tanto do imóvel, da residência, como do espaço aqui. E também, acredito também que se o espaço tem alguma relação com as pastorais da Igreja Católica também, né? O espaço, sim. Aí eu gostaria o espaço que pudesse falar sobre isso. Quando eu cheguei já existia também. Eu vim em 79, né? Eu acho que aqui começou em 60 e... nem sei quando. E talvez 60 e alguma coisa, ou não sei. Não sei direito, meu marido sabe mais. Aí quando eu cheguei já existiam as obras sociais não conveniada com a prefeitura. Existia as irmãs italianas, cheguei a ver pouco tempo, não cheguei a conhecer elas direito, que logo elas foram embora e veio outras. E aí elas já trabalhavam com os menores carentes, com as favelas. Então elas tinham esse trabalho que envolvia como igreja católica, que fazia esse resgate aí de crianças. Aí tinha os trabalhos de doações, acho que entre roupa, alimentos, remédio. Então eles tinham esse trabalho. Aí eu vim conhecer um pouco, já eram outras irmãs, quando eu entrei nas obras sociais. Foi que eu vim morar aqui em 79, e em 82, parece, eu comecei, quase em 82, depois eu vou ver direito, eu comecei a trabalhar, aí vim conhecer as obras sociais, que está interligado com a Igreja Católica. O espaço é da Igreja Católica, todo esse espaço. Então, a gente acompanhou as lutas, os trabalhos que faziam para melhorar, para construir, para as reformas, para sempre pôr ordem. Então, as obras sociais estão ligadas junto com a Igreja Católica, sempre caminhou junto, né? Pelo espaço que é da Igreja Católica. E depois, tudo que as obras sociais tentava melhorar é com luta do bairro, pessoas, nós, fazia as festas, fazia os eventos, fazia sempre alguma coisa para tirar, para beneficiar a construção. A mesma coisa foi a Igreja Católica, que era aqui embaixo, onde a gente sentou, aí foi tudo quebrado, foi tudo... A igreja, junto com as obras sociais, trabalhavam junto para a construção, para melhorar. Então, e nisso tinha os trabalhos lá na casa paroquial, que hoje é a casa paroquial, onde tinha o postinho também, continuou, o postinho de saúde, pesava crianças, as mais carentes, as mais, né, vulneráveis. Então, a igreja sempre se preocupou com isso e buscava servir, e buscava gente para ajudar nessas pastorais. E aí tem muito a ver, Igreja Católica e obras sociais, caminhando junto. É uma orientação sem as irmãs que eram da igreja, padres que se envolviam também para beneficiar. E aí foi caminhando junto, sempre caminhando juntos. Isso aí eu acompanho desde sempre. Há 46 anos, né, que a gente está aqui. Eu moro aqui há 46 anos. Então tem tudo isso, é junto que eles trabalham, junto, um ajuda o outro, beneficiados. E seria essa parte da autoconstrução, né, pelos próprios moradores das casas, do bairro em si, né, do espaço. Sim, aí agora a construção, quando se trata, existia mutirão para algumas famílias, tinha mutirão que se ajudavam, quando era bem carente. Aí tinha as pessoas, por exemplo, aqui tem uma que está sendo entrevistada, que ela não tinha teto também, não fez parte dos favelas, que a gente fez a Rua Rendeira com o pessoal da favela, que não valorizaram também, venderam tudo, hoje é tudo morador novo, infelizmente, e volta para bagunça, porque gosta de viver de migalhas. Infelizmente tem pessoas que se acostumam com a migalha, que eu acho isso injusto. A gente tem que viver do nosso próprio suor e lutar para a gente sempre buscar o melhor para a vida, né? Que não é... E aí, quando precisava,
fazia um mutirão de algumas pessoas que serviam a igreja católica e ia ajudar a construir. Essa pessoa ficou sozinha, não podia pagar aluguel, lembro muito bem. Aí o meu marido, a gente pediu terra, a gente pediu um espaço do padre que tinha também. Nós lutamos pelo final da rendeira, que era favela. Aí depois a gente lutou para a continuação, que sai no Elisa, por famílias direitas que não estavam podendo pagar aluguel. Aí a gente soube que aquela terra daquele moço que está terminando, como é o nome dele? Do João. Ali era da Frente Nacional, chamava. Então a gente andou pedindo o que sobrou para umas 10, 12 famílias, construiu casinha que a gente pediu também. Eu e o Cícero também fazia parte, conhecia a pessoa e fomos à luta e dividiram bonitinho. Hoje eles têm as casas. E uma delas, ela que está dando entrevista hoje, que está num outro grupo, que aí a gente juntava 2, 3 pessoas para ajudar ela a construir, que ela tinha 6 filhos. Quer dizer, não foi todo o bairro aqui do Vista Alegre, mas sempre a maioria tinha uns movimentozinhos para se ajudar. Aí era cada casa era um caso, né? Tinha pessoas que lutavam sozinho com seu trabalho, né? E outros precisavam mesmo de ajuda. Meu marido mesmo ajudou a construir, a fazer parede, nem era pedreiro, mas ajudou na casa que ela tem até hoje. Aí ela foi melhorando com o tempo, ela foi aprendendo que quem luta e acredita, chega lá. E chega, né? Então hoje ela está bem, graças a Deus, todos os filhos criados e tem a casinha dela e foi melhorando cada vez mais. Então, nosso bairro melhorou 200%. Principalmente, porque eu falo mais do bairro que eu moro. Não adianta eu falar do outro bairro, sendo Brasilândia, porque eu não conheço, né? Mas a nossa luta aqui do Vista Alegre foi muito bonita. Teve um envolvimento muito grande político, partidário e pessoas, moradores de bairro. Tinha associação, o meu marido era da associação Amigos de Bairro, por isso que a gente tinha a liberdade de lutar por casa para os outros. Ele foi do transporte, ajudou, ele era dos movimentos de transporte e era dos momentos militantes aí da vida dos PT. Tudo isso. Não sei se eu concluí, mas é mais ou menos. Uhum. Quais são suas memórias? Algum evento que te marcou aqui no bairro? Os eventos? Algum momento, assim, que a senhora lembra? Os eventos, eu não fui de participar de muita coisa. A única eventos, Ou algum acontecimento? Que marcou, bom ou ruim? Tanto faz, a senhora que sabe. Os acontecimentos... Bom, na verdade, é quando você vê aquilo que você lutou e vê construído. Isso é bom. Teve um evento, mas eu não participei. Mas foi na inauguração do Terminal Cachoeirinha, no tempo da Irondina. O meu marido trabalhou muito com ela, pro Henrique Pacheco, pro outro. Então, quando ele inaugurou, foi uma das coisas maravilhosas. Era cada vez que tinha um evento para inaugurar ônibus, para melhorar. Então, cada linha de ônibus, só que eu não participei, mas eu participava da alegria do povo, né? Eu não estava lá, mas a alegria do povo quando inaugurava ônibus, linhas novas. O posto de saúde também foi uma das coisas muito belas, que tirou muita gente, que a gente ia parar na Casa Verde, dar vacina numa criança, ia parar na Itaberaba, era muito difícil. Então, tudo isso foi coisas boas. Inauguração de escola, das linhas de ônibus, e de posto de saúde também. A gente era dos grupos de lutar pela saúde, também a gente lutava pela saúde,
É que a gente envelheceu, a gente só tem a história hoje, mas já não tem mais o mesmo pique, porque a gente espera de vocês que são jovens, né? Mas é isso, os ônibus era mais alegria ainda, até mais do que a saúde, mas depois veio a saúde, veio os remédios também, que ajudou muito a gente, para os mais velhos, remédio que, isso, meu marido tomava R$400 de remédio por mês, quem ganha salário mínimo não pode gastar tudo isso. Aí começou a vir os benefícios, e isso foi bom, são coisas boas também, que nos alegrou. Qual a sua relação com a Serra da Cantareira? Eu só visito. Só faço uma visita. A única coisa que eu não... A gente fica triste quando sabe que estão invadindo. Cada vez mais. Tem essa invasão aí. Mas não somos ninguém. Não temos nenhum potencial para tentar impedir. Então, a gente jamais quer que isso seja destruído, que é o nosso ar puro, é o que a gente tem de mais belo, é o ar e a água. Só existe vida por causa do ar e da água. Por isso que eu me preocupo com os entupimentos, que a gente vai respirar um ar podre, destruído, e me preocupo com o verde, que eu sou a favor. A minha casa virou uma floresta. Dentro do meu quintal, da minha casa, você senta, você vê a samambaia caindo na sua cabeça, aí você está na cozinha, está caindo as flores do manacá na tua cozinha, na frente. Então, a gente valoriza tudo que é verde, que é bonito. Pena que a gente não tem o espaço, a gente não mora numa chácara, mora num bairro. Então, a nossa relação é que essa Serra da Cantareira, ela permaneça e que haja alguém que impeça os invasores, porque a gente precisa desse ar. É isso. E visito o Horto Florestal de vez em quando, que também já está bem aberto, já deixou de ser árvore, né? Virou quase uma cidade agora. Fui lá essa última vez. Meu Deus, cadê aquele matinho que a gente, aquela aguinha, aquela biquinha que a gente bebia, né? Querendo ou não, é um parque, né? Que também destruiu bastante árvore lá, mas é isso. Mas ficou lindo também o horto. Aqui, o que a senhora está achando do projeto de resgate da memória do bairro? O que eu estou achando? É legal, muito bom e que deveria ser feito sempre e por todos os alunos que estudam, porque nada como você entender uma luta se você não ouvir de alguém que viveu, não você ler do livro. Olha como é bom olhar no olho e poder falar, porque você entende mais. Você pega um livro, você está lendo uma história, você não vive com a mesma, você não com essa, não é tão verdadeiro quanto aquele que está falando e que passou por aquela história. Então, eu acho que deveria ser feito sempre, todos os anos, por alunos novos. E ter isso também, ter nas aulas, ter nas escolas, para as crianças ouvir. E ter até testemunho de pessoas como a gente, com aqueles alunos. Principalmente com vocês que já estão adultos, que valorizam isso. Que se vocês estão estudando, é porque vocês querem viver. Então, nada como um testemunho verdadeiro dentro das faculdades, que as pessoas se incluem, acham que ali é só lugar de status. É preciso ir lá, não falar errado, mas contar uma história que viveu e que acredita em vocês para melhorar. A gente acredita, mesmo tudo errado, mas tem gente boa, senão vocês não estavam aqui. E a senhora? Vou chorar depois dessa. É a senhora aqui de São Paulo mesmo? Não, eu sou pernambucana, eu vim para cá com 15 anos. Então, o meu Pernambuco, pelo que eu vivi, eu sei contar pouco dentro desses 15 anos. Porque eu comecei a trabalhar nas casas dos outros com 8 anos. 9 anos eu era uma pajem, que hoje é professora. 9 anos eu não podia com a criança, de 6 meses.
cansava meu bracinho, eu queria que ele dormia. Sabe o que eu me desesperava como criança? Eu mordia o pezinho dele, mordia com a de meia. Olha o que é você dar responsabilidade para uma criança. Gente, quando eu lembro disso, eu falo, meu Deus, quanta inocência, porque eu queria descansar os meus braços. Eu não estava podendo com aquela criança, mas eu tinha que olhar, dar mamadeira, ficar com ele no colo, e aí o cansacinho, aí eu chegava no pezinho dele, meu Deus, mas não podia para marcar, né? Mas era o meu desespero de cansaço. Então, até os 15 anos, eu fui uma infeliz. Sem pai, sem mãe, em casa dos outros. Fui vítima de homens, não para aprontar, mas correu atrás até com 5 horas da manhã. Eu me emborcava e segurava no travesseiro, porque aquele infeliz ia me perturbar, até a mulher dele descobrir. 12 anos de idade, eu não era mocinha, então eu era uma criança, mas eu sabia do perigo, eu sabia que existia. Então, quando ele começou a me perseguir, eu me emborcava, me agrudava no travesseiro e ficava emborcada. Aí ficava só falando, meu Deus, essa mulher vinha aqui, oh meu Deus, essa mulher vinha aqui. Sabe como Deus protege a gente? E como a gente é forte diante de um homem. E aí eu tenho muito sofrimento dentro até 15 anos. Aí sempre eu sonhei que eu tinha que sair daquele lugar. Eu tinha que um dia ir embora. Fui embora com 13 anos, consegui sair daquela casa inteira. E com 14 anos, com 15 anos, meu marido foi casar com outra lá no Pernambuco, ele já estava aqui. A outra disse sim num domingo, no outro domingo disse não, porque o irmão chegou também de São Paulo lá e falou que ele era um bêbado. Era o irmão dele que era bêbado, e estou contando assim só para vocês verem como que é a história, né? E aí meu marido, ela foi no outro domingo, ele falou, não vai casar com ele, você quer ir para São Paulo, você vai, porque ele é tão... Eu fui na casa dele, fiquei um dia todo, ele nem me viu quando eu cheguei, nem me viu quando eu vim embora, de tão bêbado. E era o irmão dele, né? E aí ela desistiu, ele falou, tudo bem, eu já saí de lá, de São Paulo, lascado, não tem problema. Aí ele vai e sonha comigo, nós dois dando as mãos, e nós numa invernada, e o sol se pondo, disse que o céu estava vermelho, sabe quando o sol tá? Ele disse que foi a coisa mais linda. Aí acordou animado e disse, fulana amiga, vai atrás no sítio, atrás daquela menina e fala namoro, que foi um sonho de Deus, foi coisa de Deus. E eu não podia, não tinha nada na aliança, eu não tinha documento. 15 anos de idade, quem tirou meu registro de nascimento foi meu marido. Dentro de 30 dias, namorei, noivei, casei e vim para São Paulo. Aí eu saí do inferno e entrei no céu. Aí, até chegar no céu, eu passei pelo purgatório, que era 7 anos de aluguel. E nesses 7 anos descobri o paraíso, que foi o Vista Alegre, Brasilândia. Aqui eu devo tudo de bom que sou e tudo de bom que aprendi. Foi aqui na Brasilândia. Meus filhos são tudo direito, não precisou ir para fora nem ir para casa de ninguém, porque eu aprendi a correr atrás. Com 16 anos eu fui mãe, com 22 mãe, com 27, sei lá, mãe, com 31 mãe, enfim. A minha história é cruel, mas eu descobri o céu, o paraíso, depois do casamento. Aí o meu marido é meu pai, minha mãe, minha vida, meu amante, meu amigo. E quando você desconta a bronca, que a pessoa é, que na hora do nervoso é ele que me escuta, minhas bravezas, e ele é paciente e bondoso. É um homem de Deus. Sua família ainda mora com a senhora aqui na Brasilândia? Sim, meus filhos moram, um na minha rua, outro na rua de cima, atrás da minha casa, moram 2 filhos, e a mais velha, de 53 anos, mora em São Bernardo. Aí criou os filhos dela lá, e tem 3 filhos adultos já, todos trabalham, só trabalha mais velha, a do meio, tem um filho autista, e tem a de 17 anos que só estuda. Mas os 3 cuidam da gente,
E na hora da fome, mãe, tô morrendo de fome, tem alguma coisa para comer? Mãe, a neta, que trabalha também, vó, tô indo aí tomar café. A outra, mãe, tem um inhaminho aí? Tô indo sábado, todo hoje, 9 da manhã, é dia da minha filha que mora na minha rua, a caçula, de 38 anos, 39. Casada, todos casados, todos têm seu teto. Quando a gente educava nossos filhos, sabe o que eu falava para eles? Você vai casar, vocês dois vão casar, vocês se escolheram, não tem volta. Vocês se escolheram, ninguém obrigou vocês a casarem, não quero nenhum filho separado na minha casa. Se separar, vão morar longe de casa. Durante a juventude, ninguém pagou uma água e uma luz. É nós dois, porreta. A gente falava, junte o seu dinheiro para ter seu carro, sua casa, sua família. Nunca demos, como é que chama quando a gente faz um puxadinho? Minha casa não tem puxadinho para filho. Vocês têm que ter o que é de vocês, igual nós dois conquistamos o nosso teto. Por isso que vocês não pagam nem água nem luz para comprar seu tênis de marca, se é o teu sonho, é com seu suor, não vou poder dar. Tudo que eu tenho para dar para vocês é uma casa, é um quarto, é sua roupa e comida lavada e passada. E assim a gente fez. Aí moram 2 irmãos na mesma rua, cada um que é seu. Hoje tem um empresário, o terceiro, mais novo, é dono de mercado, graças a Deus, junto com o pai, construíram, lutaram, é um lutador. Tem o outro trabalhador, dono da sua casa. Tem a minha filha que agora está indo embora do Vista Alegre, por causa do barulho, que ninguém dorme mais, vai morar na freguesia do Ó. Então saiu a chave do apartamento dela e está na luta. Como você vê o crescimento habitacional do Vista Alegre? Eu vejo bom, muito bom. Não tem bairro muito mais velho e que está horroroso, né? Então, nosso bairro, ele evoluiu bastante e, infelizmente, se tem os negativos é porque faz parte, né, da humanidade. Não existe bairro 100%. Porque lá fora a gente escuta as coisas horríveis, né, também acontecendo nos melhores bairros. Então, mas aqui eu vejo bem vitorioso. Só a última pergunta, você falou do barulho, por causa do que seria isso? Dos funk. O funk está destruindo as famílias, não está deixando ninguém dormir, infelizmente. Na minha rua ainda não tem, só um moradorzinho que tem um centro de macumba perto da minha casa, meu Deus. Agora tá menos macumba e tá um pagodinho. Aí o vizinho dele põe os funk, que é jovem, bêbados, só a família. Os irmãos, os primos, a cachaçada e as músicas detonando. Mas qualquer hora eu vou descer de boa, que eu dava o pão para eles comer. Porque a gente vem de uma miséria. Aí em São Paulo, Deus multiplicou nossa inteligência humana, a gente buscou o melhor, e aí meu marido dá pão para quem tem fome e eu visto os nus. Então sou costureira, aquele que precisa é comigo mesmo. E ele era padeiro, nunca tive um pão para comer, mocinha, nunca tive um pão quando criança. Aí depois dos 15 anos casei com um padeiro. Toda noite era 3, bengala que ele trazia. E eu comia pão, dava pão, doava pão e vendia pão. Aí quando eu tive minha casa, que eu via as pessoas carentes, que eu sei o que é não ter um pão, eu nunca joguei um pão fora até hoje. Aí juntava 4, 5 pãezinhos. Ei, você gosta de pão doce? Gosto. Então venha buscar. Então a gente dava pão. E hoje ele tira o nosso sono, cresceram. Usa funk sujo, podre nas nossas orelhas. Mas somos muito respeitados. Se um dia eu levantar 1h30 da manhã e falar com ele, meu filho, põe umas músicas bonitas, por favor, valoriza a sua vida. Você é filho de uma mulher, valorize esse inocente, dê respeito, você é respeitado. Tá, põe um forrozinho, põe uma música nordestina,
mas não põe essa nojeira. Eu sei que eu vou ser bem ouvida, porque eu creio que a gente ama as pessoas, a gente não destrói ninguém com palavras. Fui quase destruída, mas alguém me resgatou e deu vida. E vida boa e vida longa, por isso estamos juntos há 54 anos. A senhora fala do MOVA, qual a importância do MOVA na sua vida? Vixe, o MOVA é tão importante quanto uma creche para uma criança que os pais precisam trabalhar. Então, o MOVA me ensinou, aprendi no MOVA, aprendi com as crianças que trabalhei, o MOVA me ensinou, só não terminei porque eu optei pelos filhos e eu tinha uma criança nova que eu ia continuar a fazer o ginásio, que era ginásio, né? E parei. Mas aí eu busquei aprender com a experiência da vida. Mas o MOVA é importante, tinha que ter MOVA nas escolas, nas creches, nas obras sociais, para não distanciar o trabalhador cansado. Porque o que faz o analfabeto não ir para a escola é porque ele chega cansado. E aonde tem MOVA é um pouco longe. Tudo que ele quer é chegar, comer alguma coisa e sentar um pouquinho. Não subir um morro para ir para a escola. Aqui tem MOVA perto, além desse? Não, eu só conheço, Toninha, só conheço esse. Mas deve ter outros no bairro Vista Alegre. Deve ter outros, só que eu mesmo não conheço. E aprendi muito, valorizo muito, tanto deveria ter sempre, nem que seja com 10 alunos, mas tinha que ter. Não sei o número de aluno que necessita, que precisa, para poder ter um MOVA, mas pelo menos, se tivesse em cada rua, já estou querendo muito, né? Em cada rua, 10 alunos, seria muito bom, né? A senhora tem neto pequeno? Tem. Eles estudam por aqui mesmo? Todos, meus filhos todos estudaram aqui, os 3 netos estudam em São Bernardo. No momento aqui eu só tenho 2 estudando, porque já ficaram maior, já estão fazendo faculdade, né, de 20 anos, netos de... E como eram as escolas? Eu acho que as escolas na periferia sempre teve as dificuldades, mas parece que ainda era melhor do que hoje. Eu estou achando hoje que depois desse celular, depois dessa internet, as crianças não estudam mais, vive só pendurado. Aí você pergunta, o que você está fazendo? Estou estudando. Como que você está estudando na tela, meu filho? Você está vendo vídeo, você está vendo jogo. Então, a escola tinha menos professores, mas era melhor. Tinha o dever de casa, tinha a preocupação do pai estar acompanhando, era sempre chamado os pais, pelo menos no meu tempo. E tinha as crianças que não gostam de estudar, isso infelizmente nunca vai mudar, porque tem os que gostam e os que não gostam. E das escolas saiu muitos professores das nossas escolas, tem muita gente formada, tem muita gente que foi alfabetizado aqui no bairro e que hoje estão bem porque conseguiram fazer sua faculdade, estão na sua profissão desejada, sonhada. E tudo começou nas periferias. Eu acho melhor. Hoje tem mais professores, tem mais deveres, mas o celular atrapalhou muito. Para mim, atrapalhou muito. Porque os filhos não conversam com a gente. E se está estudando, não pergunta para a gente. Eles só têm aquela tela para eles olharem. Então, para mim... A senhora pode citar algumas pessoas importantes aqui do bairro? Importante? Sim, que a senhora lembra que participaram das lutas. Ah, sim, das lutas. Começando, pessoas importantes que participou das lutas, sim, ó, tinha. Na época, começando pelo meu marido, o seu Cícero, a Zita,
A Vânia. Quem era a Zita? A Zita, ela foi presidente das obras sociais e tinha uma creche também. Ela era diretora de uma creche. A Mariquinha, que também era da Igreja Católica, mas está no Espírito Santo. Era de muitas lutas, que também era coordenadora de uma creche, ou era diretora da creche. As irmãs, irmã Tereza, irmã Elza, que também lutou para beneficiar, foi a primeira escola, o primeiro prédio que teve aqui nas obras sociais, na igreja. Teve as creches, lutou muito pelas creches, irmã Tereza, a Tereza Dantas, a Tereza italiana, que serão as primeiras, depois veio outra Tereza. As irmãs Serafina, as irmãs que também trabalhavam pela saúde, irmã Elza, irmã Ursulina, irmã Serafina, irmã Cecília. Nossa, muitas irmãs deram a vida por a gente. Aqui também teve, que nos ensinou a lutar, teve a Jussara, teve o Padre Cilto, o Padre Eduardo, que hoje ele é... Aqui do CCA? Sim, aqui no CCA, aqui na Igreja Católica, todos davam uma dica, ensinavam como se lutar. Então, são pessoas importantes na nossa vida, caminhava com a gente também, caminhava junto. E outros... O pessoal lá em cima também, que luta também, tem um Mova lá, que é a mulher do João, o João. Nossa, é tanta gente. Professores envolvidos, alguns professores também que trabalhavam junto. Pessoas da área da saúde, é que não dá assim para lembrar todo mundo. Se vocês tivessem mandado uma lista mais ou menos para a gente recordar, aí a gente trazia bonitinho, sabia? Mas já ajudou, né? Sim. Mas tem muita gente. A senhora conhece algum coletivo hoje lutando aqui na Brasilândia ou de ações sociais como o CCA? Olha, no coletivo mesmo, como eu me afastei, eu não posso falar, a não ser a Olivia aí que faz parte. Aí ela envolve a turma dela que trabalha. Quem é a Olivia? A diretora do CCA aqui, né? Ela tá em tudo, tá buscando e traz e envia, né, pra gente, para quem quiser participar. E o povo da creche. Né? Tá sempre o pessoal da creche, das obras sociais, tem sempre alguém em busca de algo melhor e traz para conhecimento do bairro, ou seja, da comunidade Vista Alegre. Agora, para fora, como eu me afastei, não posso citar nome que eu não lembro no momento, né? Mas deve ter muita gente ainda tem gente que luta. É que eu, no momento, eu não sei quem é, porque me afastei mesmo. É isso, dona Toninha. Tem alguma coisa que a gente não perguntou, que a senhora quer falar? Não, é só na educação do como é que é básico? Como é que fala, gente? Educar, cuidar da sua rua, educar crianças e filhos, aí eu comentei. Educar nossos filhos e netos, casais jovens, zelar mais da rua para evitar tanta enchente, valorizar os lixeiros, os coletores de lixo, valorizar, pôr seu lixo para fora. Isso é uma das coisas que eu valorizo. Professor e lixeiro, viu? Se tem uma coisa que vocês todos deveriam aplaudir, mais que um professor, é o coletor de lixo. Imagina o dia que ele não vai na sua rua. Olha o bairro como fica podre. Imagina uma cidade inteira se não tivesse essas humildes pessoas para levar nossa podridão, pegar com as suas próprias mãos. Então, eu valorizo muito. Professor, coletor de lixo e médico. Uma última pergunta. A senhora falou que costura roupas hoje. Sim. A senhora aprendeu quando era pequena? Sim. Nossa, gente,
Se eu for falar vai doer em mim, mas eu vou falar para vocês entenderem e valorizar tudo que tem. Valoriza, gente. Eu não tinha uma roupa, com 8 anos eu não tinha uma calcinha. E fui trabalhar na casa de uma família, fui doada. Eram 5 filhos abandonados de pai, meus irmãos, e eu fui para casa de uma prima, já ajudar ela na casa. Aí na hora do almoço, o marido dela meu marido é muito brincalhão, ele é muito alegre, ele é cheio de alegria. E esse homem era alegrão assim, brincalhão. Aí do nada a mulher dele tá aqui, ele tá aqui, eu vim aqui. E ele fez assim, levantou minha saia e deu um tapinha na bunda. E eu tava sem calcinha, que feio, né, falar isso. Aquilo foi uma vergonha tão grande, que eu me tornei costureira a partir dali, com 8 anos de idade. A gente não podia comprar pano nenhum, era remendos. Aí de um saco velho, eu inventei uma calcinha e fiz a minha primeira roupinha de linha, alinhavando. Fiz uma calcinha, não tinha elástico, a gente não podia comprar o elástico. Eu dava os pontinhos, amarrava, né, para segurar, para ninguém nunca mais me ver sem calcinha, né? Muito triste, né? Mas é legal que hoje, olha como Deus ama a vida da gente quando a gente valoriza. Hoje eu tenho uma multiplicação vendo. Tem estoque de roupa que eu invento minhas modas. Só que eu não compro, eu faço. Essas coisas eu não compro, eu faço. Meu marido, a gente desfila Miss Primavera, só dá nós dois. Muito belos, eu costuro ele, corto o cabelo dele, eu costuro eu corto meu próprio cabelo, corto o cabelo dele, faço as camisas floridas para desfilar na primavera, meus vestidos de melhor, mais bonito. Aqui no bairro mesmo? Aqui no bairro, a gente participa da terceira idade também. Então a gente é um casal exemplo, na igreja, na comunidade, no bairro, na rua, por onde a gente passa. E aí eu aprendi a costurar a partir de criança. Com 13 anos eu já fazia vestido de gestante, costurado à mão. Depois a minha tia tinha uma maquininha que rodava assim, eu passava o tecido. Eu aprendi a costurar com a máquina, aprendi a enfiar com a inteligência divina que Deus me deu. Aí sou criativa, não gosto de imitar a roupa de ninguém, eu mesmo crio as roupas. Posso ver numa vitrine, pego uma base dela, mas eu invento algo diferente para não ser igual. E faço muito sucesso no pouco que eu faço. Deixo sempre alguém vai triste, vai chorando e sai sorrindo. Vai gordo e sai magro. Vai pelada e sai bem vestida. Então eu tenho esse dom de fazer o melhor para deixar alguém melhor. Porque às vezes falta essa orientação. Você diz, eu gosto disso assim. Não, é isso que você quer mesmo? Então você vai lá e deixa a pessoa quadrada. Não, você tem um pouco de cintura. Deixa eu pôr aqui, aumentar aqui, valorizar aqui e explico para elas. E aí isso ajuda. Então eu sou criativa, graças a esse dom divino. E o sofrimento, ele não me afundou. O sofrimento me ensinou a crescer, a buscar o melhor. E a gente entra em depressão. Você não pode ficar depressiva se você não passar de ano. Você tem que se alegrar e entender que não é só você a única e que você vai continuar lutando. Eu nunca tive uma máquina, eu costurava à mão. Hoje eu tenho uma oficina. Uma galoneira para mim era como se fosse uma joia preciosa. Hoje eu tenho 2, tinha 3, hoje eu tenho 2. Teve máquina que eu não sei trabalhar nela, só uso para fazer barra. Ela põe galão, ela faz, eu não quero saber, eu quero só para barra. Então Deus me ensinou que viva com alegria, fazendo bem, que você terá a sua multiplicação. Vida, a nossa riqueza é a vida e saúde. E uma união entre um casal que juntos faz o bem para os outros. Morou 85 pessoas na minha casa, ajudando. Não de uma vez, turma, criança, adolescente, idoso, todo mundo que sonhava em ter alguma coisa. Além da gente lutar para ajudar os outros a ter casa, a gente acolhia na nossa casa.
Morou 85 pessoas. Criança, adulto, jovem e todos, cada um com seus problemas. Um com câncer morreu na nossa mão, outro alcoólatra, outro morreu de idade, outro morreu do coração. E a juventude cresceram, hoje são empresários, outro tem... Nossa, tem um monte de gente bem que se passou. Então, a minha vida é uma história de amor. Como foi a sua experiência como professora aqui do CCA? Foi assustador, porque eu não sabia ler. Não, sei ler. Eu não sabia escrever. E eu me sentia muito frustrada. Mas aí eu tinha a vontade de crescer e fui aprendendo, porque a criança também ensina a gente. Você vai aprender muito com a criança, do mesmo jeito que o jovem ensina o idoso. E o idoso passa, é uma troca de experiência que você acaba aprendendo com eles. Assusta porque você vê crianças diferentes, com pensamentos diferentes, pessoas diferentes. As crianças eram aqui do bairro mesmo? Era aqui do bairro. Então vem de famílias diferentes. Aí você vê violência numa criança, aí você vê a criança triste, você vê a criança, você tem que estar do lado do mais triste. A minha experiência foi eu estar do lado do mais sofrido, do catarrento, do sujo. Aí eu buscava cortar a unha, eu buscava cortar cabelo, eu levava de 5, 6 para minha casa, para mim cortar o cabelo e fazer tratamento de piolho neles, cortar a unha. Eu tinha esse momento para viver para aquele entristecido, aquele sujinho. Eu queria ver ele limpinho e eu fazia algo por ele. Eu tinha muito esse cuidado. E se não soubesse ler, eu estava junto, mesmo lendo errado, mesmo escrevendo, mas eu incentivava. Então foi uma experiência, foi um aprendizado que valeu a pena. Vale a pena ser professor, viu? Corra atrás. E do idoso e do Mova também. Acho que eu falei muito, né? Isso, falou perfeito. Né? Não sei se eu ajudei. Obrigada, ajudou. Viu? Muito. Porque é preciso conhecer começo, meio e fim de um ser humano. E por que ele está aqui. E como que ele superou tanta dificuldade, né? É isso, dona Toninha, obrigada. Que Deus abençoe viu? vocês, que vocês consigam realizar seus sonhos. E se não conseguir, não se frustra não, porque tem outra história para você viver. A vida é assim, viu, gente? Se não deu certo, mas você vai buscar outra. E você precisa de muitas histórias na vida, senão a vida perde o sentido. A vida não pode parar só em uma coisa. Viva com o adulto, com a criança, trabalhe com o jovem da sua idade. Quando quiser conselho, busca os mais velhos. Porque quem viveu só 20 anos não tem história para contar como eu. Quem viveu na idade dele não tem história para contar. Ele vê os outros falar, mas ele não viveu na pele. Então é preciso você buscar sempre o mais velho, viu? Busque sempre os mais velhos, valorize. Tá bom? Tá bom. Não sei se eu falei. Foi, Que Deus abençoe vocês na caminhada. dona Vocês- Toninha.